Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. A gente está aqui na Feira do Livro, no coração de Caxias do Sul, Praça Dante Alighieri, para falar com um convidado muito especial, Dinarte Albuquerque Filho, colega jornalista, escritor, poeta, foi patrono da Feira do Livro. Dinarte, bem-vindo ao programa Sons do Coração de hoje. Muito obrigado, Vivi. É um prazer estar conversando contigo, né? A gente se perde, se encontra muitas vezes e de repente se afasta também, né? Por uma série de circunstâncias. É um prazer estar conversando contigo num espaço privilegiado como esse, né? Por duas razões. Por ser a praça central da cidade, mas também por neste momento estar ocorrendo a Feira do Livro. Muito bom. A gente que agradece a tua presença aqui. Dina, posso te chamar assim? Por causa dos bancos acadêmicos. Isso. Vamos começar essa história falando da teu ingresso, de repente, no jornalismo. Foi antes? O escritor veio antes ou depois? Na verdade, o escritor, eu comecei a escrever antes de ingressar no jornalismo. Mas eu me assumi como escritor muito depois de me assumir como jornalista, né? Mas enfim, em 88 eu comecei no jornalismo, depois de passar um breve período numa agência de publicidade. E aí havia uma vontade de escrever, embora indefinida, de saber qual seria uma profissão que poderia assim, me garantir algum futuro, alguma sustentação, né? Já era duvidosa a condição de receber ou de se sustentar a partir da escrita, né, naquela época. Mas, enfim, eu não sabia bem exatamente o que viria a partir deste meu desejo de escrever. Aí alguns amigos montaram uma agência e me convidaram para ser redator. Aqui em Caxias? Aqui em Caxias, a CAZ Propaganda. Foi meteórica, assim, a existência dela. Mas, enfim, ali naquele espaço de trocas, de informação, de formatação da escrita, inclusive, né? Eu comecei a ter algum conceito mais definido também sobre o que seria essa escrita. E no final do ano, daquele ano, eu ingressei na Folha de Hoje. Foi um jornal memorável de Caxias. A gente estava recordando algumas coisas, né, Dina? Jornal impactante, assim, né? Com uma redação dos sonhos, né? De amizades, de aprendizado, de descobertas, tanto de erros quanto de acertos também, né? Mas foi entusiasmante, né? Aí eu entrei no jornalismo de cabeça. E aí as coisas tomaram esse rumo jornalístico. Eu me imaginei a vida inteira sendo jornalista, né? Trabalhando em redação. Imaginei me aposentando como jornalista de redação. Não via outro universo depois que eu conheci outras possibilidades de atuar como jornalista. Mas sempre me vi como de redação. Só que também as redações mudaram, né, cara? Muito. Tipo, mudou tudo, né? Dina, você passou por várias editorias dentro de jornais, assim, polícia. Como é que foi o teu trabalho? Então, como aprendiz, né, inexperiente total da linguagem, da prática jornalística, eu comecei cobrindo buraco de rua, né, como se diz. E um ano depois da Folha ainda, eu passei a trabalhar no segundo caderno, no folheto, como se chamava, né? Que era o Renato Henriques que coordenou, que criou, que deu a linha de ponto de partida, né? O jornal. Daí o Renato assumiu outras funções na redação e o Paulo Ribeiro, né, o escritor, que também é jornalista, assumiu a editoria. E aí, era um caderno de cultura? Um caderno de cultura. Folheto, Cultura e Lazer era o nome. Aí o Paulo se desligou, foi se desligando e eu acabei assumindo. Assim, nada oficial, mas assumia a direção do caderno, né? Foram anos maravilhosos. A gente está falando cobertura. Década de 90, comecinho da década de 90, mais ou menos? O jornal fechou em 94, creio que ali por 90, 91 eu assumi essa parte.
estava nessa questão cultural na época? Uau. Você se lembra? Tinha uma efervescência aí até de... Tínhamos bastante movimento, nós tínhamos o Teatro de Lona, inclusive, né? Que era do mesmo empresário, proprietário da Folha de hoje. Então havia uma movimentação musical muito intensa, né? Grandes shows, né? Paralama, Plebe Rude, Barão Vermelho, Cássia Eller, Adriana Calcanhoto no seu começo. Nossa, foram muitos shows assim, maravilhosos. Tinham bares também que funcionavam. Casas noturnas surgindo, casas noturnas, surgindo, bares também com esta característica de shows, né? O Porto de Elis teve um espaço, o Porto de Elis também, né? Que também fomentou muitos shows nesse sentido. Enfim, estava bom. A Casa da Cultura também funcionando com bastante frequência, né, de atividades, mudando o perfil, deixando de ser apenas um perfil de escolas de dança, mas trazendo grandes espetáculos, humor, teatro, danças também, música, né? Então havia bastante coisa para fazer. E foi um período também que tenho a impressão que os grupos caxienses, os vários segmentos culturais, também começaram a se articular melhor. Né? Isso a gente está falando uma pré-internet ainda, né? Era o começo. Mas havia uma cena cultural caxiense que começava a dar as caras, né? Começava a haver articulação entre das áreas, do segmento, mas aos poucos começava também uma inter-relação entre elas. Elas começaram a conversar mais do que havia sido até então. Né? Eu me lembro que a gente batia bastante nisso, insistia bastante nisso, dessa aproximação, né? E, então havia períodos que era só música, períodos que era só dança. E por que isso não acontece ao mesmo tempo? Né? Então eu creio que a década de 90, não só aqui em Caxias, acho que é um reflexo nacional, né? Surgimento de bandas, surgimento de movimentos, surgimento até de uma consciência crítica nessa área cultural, assim, de formação, de integração. Né? E logo em seguida veio a internet com tudo e aí aproximou mais ainda. Né? Mas o que se viu nesse olhar agora retrospectivo é que foi uma década que permitiu ou permitiu-se ou permitiram-se romper essas barreiras de eu faço música, então vou brigar pela música. Né? Então houve uma aproximação maior, sim, que só cresceu nesses anos, inclusive pelas dificuldades que foram surgindo de lá para cá, né? Sozinho hoje não se consegue muita coisa. E as transformações próprias da arte, que também passou a ter uma intertextualidade maior, essas tecnologias aproximaram também, né? Favoreceu essa linguagem comum, né? Entre música, poesia, vídeo, enfim. Né? Dina, e foram mais quantos anos em redações? Então, sempre jornal, né? Daí o jornal. Embora eu tenha feito alguns programas de rádio, participações em televisão, né, com programetes sobre literatura, sobre cinema, mas o chão mesmo era de redação. Aí fechou a Folha em 94, em outubro de 94, e em dezembro de 94 eu comecei no Pioneiro, né, a convite do Cláudio Thomas. E aí de novo, aí eu fui daí voltei pro buraco de rua. Né? Aí foi mais, daí desconstruir toda aquela formação cultural, de frequentar shows, de ir aqui, entrevistas com famosos ou não tão famosos, né? Mas com um caráter cultural, né? E voltar a conversar com as pessoas sobre a cidade, ou ir na SIC falar sobre a economia. Então daí comecei me tornei um repórter geral, né? Um repórter geral, cobria a área que precisasse, né? E um ano depois, talvez um pouco menos, eu fui efetivado como repórter especial. E aí comecei a me dedicar a criar cadernos especiais, né?
cadernos para datas especiais ou alguma circunstância que a gente pensasse que valesse a pena. Eu fiz um caderno especial sobre a Rota do Sol, quando inaugurou, naqueles anos ali inaugurou, que a gente foi até São Borja e percorreu a Rota do Sol desde São Borja até Terra de Areia. Né? Nossa, foi maravilhoso aqui, parando em algumas cidades no meio do caminho que agregasse alguma história, ou inclusive cultural, como Mata, no interior, tem aquele museu ao ar livre, de pedras, né? E que a gente parou, fez matéria, então eu fazia matéria de economia, fazia matéria propriamente da rota, matéria de cultura, enfim, fazia tudo que pudesse, que fosse possível no tempo que a gente ficasse naqueles lugares. Né? E assim viemos. Como é que é botar o pé na estrada pra ti, Dina? Você gostava disso? Nossa, é muito bom, né, cara, essa coisa. Tem um poema no Olhar sobre a Cidade, que é meu segundo livro, que eu digo: ontem aqui, hoje ali, amanhã sei lá, talvez Ceilão. Né? E essa coisa da transitoriedade, da mobilidade, é algo que é fascinante, né, cara? A gente teve esse problema de ficar em casa, de ficar restrito, de ficar alheio a uma série de movimentos ou de circulação, que foi bastante reeducadora, no sentido de a gente ter que mudar nossos hábitos e, de certa maneira, deprimente, né? Porque essa mobilidade, ela afeta a gente, mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que a gente não conte com ela para a nossa sobrevivência, né? Que seja algo normal, sim, eu viajo, eu sou vendedor, e às vezes perde aquela alegria, né? Mas eu gosto muito de me movimentar, eu gosto muito de caminhar pela cidade, ou pelas cidades. E as cidades que a gente ia e tinha que dormir, né, para retomar a viagem dia seguinte, eu sempre dava um jeito de dar uma escapada e fazer a minha caminhada para conhecer a cidade. Você acha que caminhando a gente conhece mais os lugares? Sem dúvida. Dinarte, do que dentro de um carro, dentro de um ônibus? Sem dúvida, sem dúvida. Há uma possibilidade interativa muito maior, né? Além dos cheiros, além daquela... Se tu é motorista, tu perde tudo, né? Tem que prestar atenção no trânsito. Tu não nota a esquina, tu não nota as pessoas, mal e mal olha as vitrines, né? Então, caminhando, a gente tem uma possibilidade de uma gama muito maior, assim, de entender a cidade, de reconhecê-la, de memorizá-la, sem contar os encontros. Dinarte, você comentou que você já escrevia, né, como algumas poesias, mesmo nesse tempo de redação. Eu quero saber daí como é que surge o escritor, o poeta, e lembro de várias poesias suas da Rua da Maesa, que foi a rua onde eu nasci. É uma rua onde você morou por lá há muito tempo também, você traz muito isso na tua obra, né? Sim, sim. Em 85, de 85 a 88, eu trabalhei num banco, antes de entrar na área da comunicação. E nesse período, eu tenho o banco como uma referência, porque era justamente algo que fugia um pouco daquele formato, né? E eu escrevia e mimeografava meus escritos. Era meio xerox, era mimeógrafo. E eram textos longos, eram poemas ainda, porque a poesia foi algo difícil de ser assumida, né? Porque a poesia eu acho que tem uma responsabilidade muito grande na escrita e no compartilhamento, enfim, é outra história. Daí eu escrevia prosa, mas uma prosa já com algo poético, na busca dele, né? Era uma escrita muito inspirada nos surrealistas, né? Sem pontuação, sem parágrafo, e os pensamentos iam num fluxo constante e nem sem controle. E aí, Dina, você mimeografava em casa? Em casa, Fazia esse processo em casa? A mãe é professora, né? Professora, sim. Então ela tinha mimeógrafo.
Era o computador, né? O notebook. A impressora da época. E aí eu fazia algumas cópias daquilo, três textos ou 4 textos ali, cortava e tudo mais, papel jornal, às vezes, o papel jornal absorvia demais, né? Então procurava não, mas era caro o papel difícil, enfim, né? Uma série de coisas. Mas distribuía. Ou deixava no banco da praça com uma pedrinha em cima, um bolinho, ou ia no cursão pré-vestibular, que era aqui na praça naquela época, deixava mais um pouquinho, ou ia deixando com as pessoas. E eu usava um pseudônimo, que é quase parecido com Dino, que era Dinos, que era um apelido que eu tinha entre os amigos da época, né? E... Você entregava pessoalmente? Às vezes? Isso eu nunca tinha ouvido falar disso, dessa história sua. Não sei se eu falei muitas vezes. Foi as minhas primeiras experiências assim de... Claro, eu não me expunha, porque ninguém sabia exatamente quem era, né? A Dinos, enfim. Né? Mas era a maneira de eu começar a criar uma coragem, talvez, de me expor, né? Expor aquilo que eu pensava. Claro, no banco o pessoal sabia, eu distribuía, todo mundo sabia quem era, né? Mas enfim, era um grupo, eram amigos, trabalhávamos juntos, né? E aí as coisas foram, continuaram. Daí apareceu o jornal, aí fui. Mas eu entrei com o meu outro pseudônimo, né? Com o meu outro nome, que era o Dinarte de Borba e Albuquerque. Que é resultado de umas outras engembrações lá, místicas, né? Que aí tá aí, mas esse nome ficou fortalecido, fiquei conhecido por este nome, né? Em 91 eu publiquei, junto com a Fátima Martinato, o primeiro livro, o Romã. Né? Só que antes do Romã, em 89, eu ganhei um concurso literário anual de Caxias do Sul. Com poesia? Com 3 poemas. Poemas. Com 3 poemas. E aí foi a primeira vez que meu nome apareceu como poeta. Entende? Então, até ali, meu nome não aparecia como poeta. Não aparecia como escritor, ou como aspirante, ou como, enfim. Eu apenas escrevia, assinava com pseudônimo e saía. Em 89 saiu como Dinarte de Borba e Albuquerque. Sabe? Isso se manteve até recentemente, né? Quando a UFRGS publicou o mestrado do Leminski, o trabalho sobre o Leminski, que aí saiu como Dinarte Albuquerque. São quantas obras publicadas, então, Dina? 6 livros de poesia e a dissertação de mestrado. E o poeta, ele se alimenta do quê para escrever? O que serve para ti de matéria-prima, de fonte? Inicialmente leituras, né? Inicialmente leituras. Claro, poderia a vida, as flores, os pássaros, a natureza, claro, tudo isso é as pessoas, né? A dor, a paixão, enfim, tudo é substrato, tudo é conteúdo, tudo é estimulante. Mas para que isso se transforme, para que isso ganhe alguma ordem, para que isso funcione, para que eu consiga chegar perto dos meus objetivos, precisou de muita leitura. Porque aí eu pude conhecer formas de escrever, eu pude conhecer como lidar com a palavra, eu pude entender como isso se processava na cabeça dos outros, de uma certa maneira, claro, né? Mas entender essa dinâmica da palavra, entender estas necessidades que a palavra tem de ser acompanhada de uma imagem, de um verbo acompanhar uma imagem, ou vice-versa, não simplesmente ser só imagem. Né? Mas é preciso a leitura, porque senão não se faz, né? Não basta ser um ser iluminado, né? Se eu não sei dar ordem a isso, né, cara? Talvez eu vire um pregador,
Eu prefiro escrever. Escrever é preciso ler. Tem um cara, eu lembrei o nome dele logo no começo, depois eu nunca mais lembrei, nunca mais encontrei isso, que ele dizia, um mexicano, dizia que escrever é a vingança de quem lê muito. Isso assim, é quase uma diretriz. Que legal. Dinarte, como é que foi para ti ter sido escolhido patrono da Feira do Livro no meio da pandemia? Foi uma feira que teve toda uma estrutura que foi toda ela diferente, né? Como é que foi essa experiência para você? São 3 situações, 3 emoções diferentes numa história, né? Porque ser patrono, qualquer época seria maravilhoso, né? Mesmo no período que a gente viveu, assim, foi uma emoção enorme, assim, ser reconhecido como nesta condição de patrono da Feira do Livro. Quando isso aconteceu, fiquei naquela, tá, e agora, né? Como eu ajo, como eu reajo, o que isso significa internamente, individualmente, né? E, na verdade, no final das contas não muda muito, né? Porque a gente continua escrevendo, a gente continua interagindo com as pessoas, de acordo com o ser de cada um, né? Enfim. Mas é representativo porque te põe num outro papel, na verdade, né? Tu passa a ter ainda mais responsabilidade com aquilo que tu escreve e também com aquilo que tu diz a respeito da literatura, a respeito da importância desse exercício, né, de ser escritor, da importância da leitura para a mudança social, para a transformação do homem. Enfim, há uma série de coisas agregadas que até pode ser bobagem enxergar ou entender dessa forma, quando eu poderia apenas curtir o fato de ter sido patrono da Feira do Livro. Mas eu trago para mim uma responsabilidade que também já poderia ter passado, porque já não sou mais o patrono da feira, né? Sou patrono da Feira do Livro de 2020. Hoje está em muitas boas mãos, né? Da Alessandra Reck, então essa responsabilidade deixo para ela. Até o ano que vem. Dinarte. Mas enfim. Sim, pois não. Eu tinha dito que eram 3 situações. É. Né? Ser patrono. Deixa assim. Você falou da alegria, da responsabilidade. Esse papel de escritor, né? Mas diante da pandemia, né? Isso. Então, enfim, a pandemia, na verdade, se atravessou de uma forma que, sendo ou não sendo patrono, isso aí ia me abalar, ia mudar a minha percepção do mundo, né? Eu teria outro entendimento, tanto que a regularidade da escrita foi completamente abalada por isso. Porque veio aquela emergência de escrever coisas em função disso, desta dor, desta incredulidade, desse espanto, né? Como chegamos a este ponto, né? E ao mesmo tempo não querer escrever sobre isso, também tinha muita gente escrevendo sobre isso, ainda tem muita gente. Mas ficar alheio a isso também não dá, né? Então isso provocou algo muito grave, eu acho, na sensibilidade do escritor, de forma geral. Então, ser patrono na pandemia, ser patrono maravilhoso, na pandemia, ser patrono, então tem esse outro papel dentro da pandemia, numa feira do livro que foi praticamente abortada, né, no primeiro fim de semana. A gente inaugurou a feira, até domingo as coisas estavam funcionando, segunda-feira o Brasil amanheceu fechado. E hoje, Dina, estar aqui e perceber essa movimentação, um clima mais ameno, a gente pode dizer, aqui na praça, como é que é pra ti isso? Eu fico bem feliz, né, cara? Eu me sinto
renovado, né? Eu tenho vindo, inclusive, só não vim ontem, né? Porque voltar, reencontrar as pessoas um pouco mais leves, inclusive, né? Porque o ano passado, apesar das bancas estarem aí, havia um temor, havia um fantasma. Este ano há um pouco mais de leveza, há todos os cuidados, há toda a preocupação. A gente não passamos por isso ainda, mas dá para perceber algo diferente, algo, não vou dizer que é esperança, porque não sei se cabe esperança ainda nisso, né? Mas há pelo menos um entendimento do problema, mas há um querer que as coisas possam acontecer de forma diferente. E para isso todo mundo está agindo num momento de exceção ainda, mas querendo que as coisas funcionem bem, né? E dá para sentir algo melhor. Diferente. Assim, e a gente passeia por aqui, Dina, e ali atrás tem um posto de vacinação também. Isso é algo assim incrível também. Talvez esteja podendo estarmos aqui mais leves, né? Você vai autografar uma obra? Conta pra gente, mostra pra gente qual vai ser. Sim. Vou autografar o Fissura no Asfalto, né? Que era o livro a ser autografado em 2020. Então, né, autografei na feira, trazendo um tanto de coisas que aconteceram nos anos anteriores a este 2020, quando não tínhamos este impacto, quando vivíamos uma outra realidade, quando a poesia tinha uma outra intenção e outras inter-relações, né, com a cidade, sempre. Você lê um trecho para nós? Alguma? Não sei se você chegou a separar. Trouxe os óculos que eu sei, pelo menos. Né? Eu tenho vários separados, né, cara? E abri, né? Ler sobre Praça Dante. Noite cheia de graça. Estranha é a lembrança que assoma e assombra os passos na praça, sob o olhar do guarda, sob o olhar de Dante. Noite cheia de encantos, escassos espantos e sereias no mar de concreta solidão, que reenvolve o passado e devolve o presente em forma de luz na escuridão. Uau! Que lindo, Dinati, bacana. E você tá com uma editora também, né? Sim. Que, aliás, a sua dica de livro... Eu tenho lido editora já há algum tempo, voltada principalmente para autores caxienses ou da região. Né? Um trabalho assim bem de formiguinha, mas bem próximo do autor, né? Trocando ideias, querendo entender o que eles pretendem, o que eles querem realmente, com orientação, inclusive, sobre como chegar ao leitor também, né? Vamos dizer assim, com a experiência que eu tenho com os meus livros, com as oportunidades que eu tive de participar de outras feiras, ou de palestras, de oficinas, né? E este ano na Feira de Caxias também a gente apresentou a Suzana Pagô, com Lugares que Esperam. A Suzana foi professora da UFS também e tem experiência em outro tipo de texto, na área da crônica, dos contos, né? É a estreia dela na poesia, é a estreia dela e, puxa, foi um prazer assim, acompanhá-la. Ela tinha muitas dúvidas, muitos temores, né? Porque a poesia aparentemente é algo fácil de fazer e na verdade não tem nada de facilidade, né? Principalmente como eu falei antes, dessa responsabilidade que a gente tem com o uso da palavra, né? Como jornalista sabe bem disso, né? E a poesia ela implica em tocar em alguns sentimentos, né? Pelo menos a gente tem a pretensão de chegar no leitor por um viés mais emotivo.
bastante subjetivo. E então, puxa, não é bem assim, né? Penso, simplesmente, tá, vamos lá, ok? Até tem aqueles que gostam disso e acham que também funciona, né? Eu penso outra coisa, ok? Né? E a Suzana, apesar de ela lidar com a dor, de falar da dor, de falar da perda, de falar assim da solidão, no geral, assim, a partir de um olhar bastante específico, um olhar bastante individual, esta dor e estas perdas não são vistas como um encerramento, como um fechamento da vida, ou das esperanças, das expectativas. É realmente algo assim para ser experienciado e a partir dessas experiências enxergar as coisas de uma outra maneira, né? E ela faz uma poesia muito densa, muito rica em imagens, ricas em sensações, ricas em experimentações. Então foi para mim como editor, para Lido como editora, é uma baita alegria estar com o livro dela. Tô te vendo como um obstetra aí de novos escritores, Dinarte. É mais algum título aí para você. Dinarte, pra gente encerrar esse bate-papo tão legal sobre essa tua trajetória, parte dela, né? Algumas fotografias assim da tua vida que a gente montou. Qual é o som que habita teu coração hoje, aqui e agora? Então, esses últimos dias eu tenho ouvido muito Alceu Valença e tem uma música dele que me toca muito, que é Na Primeira Manhã. Na Primeira Manhã. É. Que fala sobre? Na primeira manhã que te perdi, acordei mais cansado que sozinho. Lindo, Dinarte. Muito linda a música. Dinarte, obrigada por contar um pouco da sua história aqui pra gente no Sons do Coração de hoje. Foi uma alegria muito grande de ter aqui toda essa tua sensibilidade, esse talento incrível aí. E a gente se encontra por aí. Eu agradeço, Vivi. Prazer e alegria são meus. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Presente para você levar aqui do nosso encontro. Maravilha. Obrigada, gente. Até breve. Até mais, tchau, tchau.